essa situação de SAF, como que um apaixonado por futebol tá vendo essa transformação? Você acha que essa venda rouba um pouco tipo assim, aquela magia, assim, o sabor do... Depende. Cada caso é um caso. Já falando do teu time, o que eu costumava dizer para os vascaínos era o seguinte, ano passado o Vasco tava mal pra caramba e precisava dar um gás ali. Chegou no meio do ano, os caras pegaram e trouxeram o Payet, trouxeram o Medel, trouxeram o Verratti. Sim. E trouxeram Vários mais que alguns ajudaram, jogadores. E aí, e além do Ramon Dias e do filho, Emiliano. E aí, consequentemente, o Vasco deu um grau ali e acabou escapando do rebaixamento. Na última rodada. Exato. Mas, acabou escapando na última rodada. Mas, começou o ano e parece que, beleza, o Payet deu uma emagrecidazinha, tá mais seco, mas parece que assim, não, isso aqui tá bom, então. Além de ter perdido o Peck, o Jair, quem mais? Paulinho. São vários jogadores. Sim. Então, na verdade, assim, cadê o reforço do time do Vasco? Então, se tem uma SAF como uma 777, você esperaria que agora viessem mais reforços para novamente o Vasco dar uma engrenada. Ou seja, vai começar um novo ano. Aqueles reforços foram para salvar a queda para a Série B ano passado. Não para começar um novo projeto. Não para começar um novo projeto. Mas então eu acho que o Vasco vem fraco para esse Brasileirão. E aí, quem sabe, vai chegar no meio do ano e os caras se deem conta de que, putz, estamos na mesma situação de 2023. E aí invistam. Então, assim, depende de que tipo de SAF. Exatamente. Eu costumo dizer que, assim, que se fosse pro meu clube, eu preferia que fosse alguma SAF consolidada. Uma SAF como o Grupo City ou como um Red Bull da vida. Só isso. Ou seja, se fosse pro meu clube, eu tô dizendo, já que tivesse que ter. Tem outras mil questões que são colocadas aí, como os alemães normalmente levantam sobre o Leipzig de mudar de camisa. Até a galera do Pelé já fez um post outro dia aí falando sobre isso. E eu já até debati com alguns amigos do canto das torcidas, falando, não, depende de que caso. No do Bragantino, eu acho que era fundamental. Pergunta pra torcida do Bragantino se eles acharam. Claro, imagina o cara que mora ruim. em Bragança ver uma Libertadores, exato, agora outro que vai achar Sul-Americana. ruim, mas no geral 90% aprovou. Inclusive, quando eu vi vídeos da galera perguntando pros torcedores, eles diziam que sim, que ainda bem que veio a SAF. Agora, o Bahia jogando de azul bebê, eu acho ridículo e acho uma afronta à história. Mas é que ainda tem o azul na cor do Bahia. Então não é tão Só mal mudaram assim. o tom, né? Não mudaram exato. Então ainda tem alguma relação. do Bahia. Tem jogado desde o ano E passado, não desde mudou que o vendeu. escudo, né? Não mudou o escudo, não mudou o nome, continua sendo Bahia. Mas entre sim ou não, se o enfim, voto fosse seu, hoje, Do que? Do meu clube? venderias seu Cara, time? é difícil falar, meu. O pessoal muito sabe difícil. seu time? Sabe. A maioria Corinthians. sabe. todo mundo Na verdade, sabe. eu sempre falei. Não pode falar? Não, pode falar? não, Segredo? não, ao contrário. Ao contrário, eu sempre falei, frequento todas as torcidas, porque eu fiz o dia de clássico em todas as torcidas, continuo fazendo. E eu sempre falei que sou corintiano, e abertamente, porque eu acho que a relação é essa, peraí. Sim. Até porque eu acho que eu só fui fazer tudo isso graças à minha paixão pelo meu clube, o amor que eu tenho pelo meu clube, a torcida do meu clube, que é insana. E aí, consequentemente, eu tive a oportunidade de acompanhar desde moleque, bem moleque mesmo, todos os estádios do Brasil. Já fui em todos os estádios do Brasil 1 milhão de vezes, quando os antigos, né? Então, fomos várias vezes na Fonte Nova, no Castelão, né? No Mineirão, no Serra Dourada, no Olímpico, inclusive em 2007, quando a gente caiu. A gente estava lá, mas enfim. Então, essa relação, essa relação vem do meu amor pelo meu clube, e da torcida do meu difícil alguém clube. que fala de futebol que não começou por aí, jornalista, qualquer um. Inclusive, por exemplo, agora eu tô tendo dificuldade de voltar a minha voz, porque eu sou um retardado, desculpa o retardado, mas é que eu vou pra jogo, por exemplo, como eu fui contra o Argentino Júnior e acabo me esgoelando lá, como se fosse o último dia da minha vida. E pra ajudar uma cerveja gelada que também não... Ainda mais lá, né? Que tava sendo só bife de chouriço, cerveja gelada. É duro. Mas você não respondeu. Rapidão, só falar uma mas parada. assim, é difícil. É uma coisa que, assim, teria que... demandaria bastante tempo. Eu sempre achei, como eu tenho uma relação mais... A gente estava falando do Camisa 23 aqui, sempre gostei dos esportes americanos, já morei nos Estados Unidos, sempre entendi que possa existir um dono. É difícil você chegar a esse ponto, mas vendo como foram as últimas administrações, as últimas não, desde sempre, do meu clube, ou do teu, por exemplo. O teu também não é tão diferente assim? Não, o meu é sim. Não é nada. É nada. Se você olhar aí pra trás de Aidar, Pimenta e tudo mais, também, corrupção pra caralho.
entendeu? Não pode ser corrupto no time. Então, assim, consequentemente, talvez eu fosse a favor por essa Sim. questão de que os clubes são mal geridos. Sim, mas e sabe existe corrupção pra sabe caramba. qual que é o meu ponto, assim? Mas é tipo, difícil você falar, putz, peraí, eu vou vender meu clube. E que talvez perca um pouco a identidade, sim. E o que é foda da SAF é que, tipo assim, é isso que você falou, que depende muito do modelo. Porque quando vende, o objetivo de quem compra é lucrar, na maioria das vezes. Claro. E aí, lucro para cada um vai ser uma coisa diferente. Tem um entendimento porque diferente. os caras do Emirados Árabes, quando eles compraram lá o City, o lucro deles não era fazer dinheiro, era fazer imagem. Então, aí os caras vão montar um time para ganhar título, para ganhar taça, porque os caras querem uma imagem vencedora pro país deles. Um pouco a linha do que é o PSG, com menos sucesso, não conseguiram ganhar a Champions League ainda, mas o City demorou, o City só foi ganhar no passado, né? E então é um modelo que busca a vitória. O Chelsea ganhou bem antes, por exemplo. Não demorou tanto assim pra ganhar. Sim. E Mas, aí, por exemplo... mesmo no meio, só desculpa te interromper, Ricardo, mas mesmo no meio dessa crise toda, devido à guerra da Ucrânia e Rússia, por exemplo, o Abramovich ganhou dinheiro vendendo o Chelsea. Ganhou dinheiro vendendo o Chelsea e a torcida não queria... Ou seja, nunca perde, mano. o cara desse Exatamente. patamar não perde. Só que, por exemplo, para outros clubes, por exemplo, o Vasco que vendeu para 777, o Manchester United, por exemplo, que pertencia a um grupo americano. Os Glazers lá. O que é fundamental para esses grupos é fazer lucro. Dar certo a compra, dar certo o negócio, não é necessariamente ganhar título. Sim. É dar lucro. E o Vasco tá dando lucro. Porque a venda do Peck, a venda do Andrei pro Chelsea, então... Pros caras não tá ruim, entendeu? Não tá ruim, tá dando lucro já. Mas você não não acha que precisa do título pra dar então, lucro. esse não tá ruim, não conflita com um momento, tipo, mano, não tá ruim e tem 200 torcedores lá apavorando seu jogador? Não, Então, mas o dono tá longe, tá ligado? Quem assim, tá lidando com o problema são os mas- funcionários mas dele, são duas tá ligado? coisas também, né? Vamos falar. Você acabou de falar, nos últimos 15 anos, o que? Vocês caíram 4 vezes e quase caíram no passado a quinta vez. Sim, então esse Então é é o o seguinte, ponto. qual é o patamar do Vasco? O Vasco tá disputando Mas o título. problema... Então assim, vai entrar um cara com muita grana fazendo aporte de dinheiro, pra quê? Pra chegar e colocar o Vasco em disputa com o Sim. maior rival, com o Flamengo, com o Palmeiras? Mas não o cara necessariamente. prometeu isso, mas ele prometeu isso. Mas é uma Prometeu, ilusão. promete É uma ilusão do torcedor. É a mesma coisa que é uma ilusão do torcedor, quando eu cheguei e comecei a falar do Cruzeiro, por exemplo, e do Ronaldo. Eu comprou por 400 milhões de reais. 400 milhões de reais, hoje em dia você tem jogador Dois que é vendido. jogadores, Não, tem jogador que é vendido por 400 Vitor milhões de Roque reais. foi isso. Que era do Cruzeiro e saiu de graça pro Atlético Paranaense. Verdade. Mas também que o Cruzeiro também tomou do América antes. Então tem esse detalhe. Não tem bonzinho. Então, eles nunca perdem, exato, cara. não tem Lembra bonzinho. disso, eles o nunca Cruzeiro perdem. foi lá, tomou na Sim. mão grande do América e depois foi tomado pelo Atlético Paranaense. Então, assim, beleza. 400 milhões, mas 400 milhões que ele fez um aporte de 50. E depois eu vou fazer mais. Cara, o cara, obviamente, estava pensando, e isso era muito claro desde o começo, em tirar dali daquele buraco, levar pra Série A E lucrar. na revenda. Isso era claríssimo. E não foi ruim o processo, porque o Cruzeiro tava numa situação mais afundada do que o Vasco, porque eram 3 anos seguidos de Série B, não tinha perspectiva de que ia sair. Longe da classificação. Não tinha perto perspectiva de que queda ia pra sair C. e saiu. Então, assim, o Ronaldo, ele não transformou o Cruzeiro de novo na potência que o Cruzeiro tem, a vocação de clube grande e tal, mas ele realmente tirou do buraco. Vou ser chato aqui falando isso, mas até com o torcedor que é do Cruzeiro. Quantas vezes você viu o Cruzeiro disputando o Campeonato Brasileiro? Ganhou em 2013, 2014. Eu tenho 44 anos e o Cruzeiro nunca disputou uma final contra o Corinthians. Não estava disputando. Ou seja, ganhou lá atrás. Então é a mesma coisa, a maioria dos clubes do Brasil. O Atlético Mineiro estava 50 anos sem ganhar. O Inter de Porto Alegre está 45. O Grêmio não ganha desde 96. Então é uma ilusão essa. É uma ilusão gigantesca. Ninguém estava disputando. Então amanhã agora vai entrar uma SAF. E peraí, nós vamos bater de frente com o eixo. Não é assim, querido. Não é assim, o Corinthians ou o Flamengo, o Corinthians tá uma draga agora. Mas a gente faturou 1 bilhão ano passado. Sim. Então, assim, são E patamares o que mostra completamente o que mostra distintos. a essência da disputa do futebol, que o dinheiro é muito importante, Claro. mas Total, ele não sempre resolve foi. tudo. Sim. Ele Sempre resolve foi. algumas coisas, Mas, ele não resolve também, tudo. mas aí voltamos para esse ponto. Mas que dinheiro, né? Porque qual tipo de sim, aporte? exatamente. Quanto de dinheiro? Exatamente. Aí o Ronaldo, por exemplo, recebeu do Pedrinho, o ano passado já 100 milhões de aporte. Então, assim, colocou 50, que era 400. Já dobrou? Já pegou 100 e agora vendeu por 600.
Foi E isso. vender um produto melhor do que comprou, Então, né? exato. Tipo, E bem ou mal, se você falar com os cruzeirenses mesmo, putz, os caras já estavam exigindo o quê? Que o Cruzeiro dispute e esteja lá tal. Talvez porque quando gastaram mais do que tinham, ganharam o Bi brasileiro e umas Copas do Brasil em cima. Mas assim, não era o normal daquilo. Sim. Tava gastando muito mais do que podia. Sim. E, cara, o meu problema principal com a SAF do Vasco é que a venda foi mal feita, na minha opinião, porque primeiro foi feita por um grupo incompetente, que foi o Salgado lá, que tinha o presidente que tinha dado um golpe, que não conseguiu subir, e porque foi a única oferta. O cara vendeu para a primeira oferta, entendeu? Tipo assim, você vai vender... É um movimento que agora é dos caras. A torcida não consegue recuperar. E só muda de dono se eles quiserem vender. Então você tem que, no mínimo, cara, pegar o máximo de oferta possível que você tiver, ser transparente com a torcida, vamos ouvir esse, aquele, discutir com o conselho. Pode vender pro primeiro. Não, e assim, quem for vender a partir de agora leva muita vantagem sobre o Cruzeiro, sobre o Vasco ou sobre o Botafogo. Porque a gente já tem os modelos que já Tem parâmetro, né? tem parâmetro, já tem valor. Agora...